crianças, tudo bem? Vamos lá. Para a língua portuguesa, hoje o conteúdo está relacionado à preposição, tá? Só que antes de eu definir preposição para vocês, eu dei um exemplo aqui numa frase. E aí nós vamos descobrir a definição para a preposição. Vamos lá. A frase é a seguinte: nos próximos dias chegará ao shopping em Araçatuba o Papai Noel. Muito bem. Ele estará sentado na praça do shopping para receber as cartinhas das crianças. Se vocês observarem aqui com detalhe, né, com precisão, com certeza vocês observaram, algumas palavras curtas estão grifadas. Aqui, por exemplo, o ao, o em. Aqui embaixo eu tenho na, depois eu tenho do e finalmente eu tenho das. Isso significa que vamos tentar ler a frase retirando elas. Se eu retirar, aqui ó, nos primeiros dias chegará shopping, Araçatuba ou Papai Noel. Teve sentido na frase? Não. Eu vou para outra frase. Ele estará sentado, praça, shopping, para receber as cartinhas, crianças. Então, o que descobrimos? Que preposição são termos que ligam a oração dando sentido a elas que se fala é a frase, tá? Então, essa é a definição para a preposição. E aqui acima eu coloquei para vocês alguns exemplos de preposição. Vou até pegar a régua aqui que fica melhor para ver. Eu coloquei aqui o a, até, o de, o entre, o por, o sobre, sob, após, ante, com, desde, para, sem, trás, em, contra. Só existe essas preposições? Não. Aqui são exemplos de algumas preposições, tá bom? Acho que deu para vocês compreenderem. Agora só um detalhe. Eu citei aqui o a como preposição. Então vamos lá. Se a frase diz assim: a bicicleta está caída no chão. A bicicleta está caída no chão. Esse a aqui, no caso, a bicicleta está caída no chão, eu dei exemplo de a como preposição, mas também o a, não esquece, que ele também é um artigo, tá? Lembra dos artigos? O, a, os e as, tá? Só para vocês se ligarem aqui. Muito bem, então com relação à preposição, com certeza vocês compreenderam. Preposição são termos que ligam a oração dando sentido a elas, tá? Aqui embaixo eu coloquei outros dois conteúdos que não se referem mais à preposição, que também são fáceis de serem compreendidos, tá? Aqui eu coloquei L-U, final de palavras. O que isso significa? Palavras que você conhece, que são escritas no finalzinho com a letra L e no finalzinho com a letra U. Mas aí como identificá-las? Como que eu vou saber se a palavra no final é com L ou é com U? Simples, pronunciando, tá? Eu vou pronunciá-las e aí eu vou saber. Por exemplo, aqui eu coloquei exemplos de Noel, perdeu, até coloquei perdeu duas vezes aqui, tá? Sinal, igual, notou, meu, sentiu e, no caso, como eu falei, perdeu de novo, né? Porque não tem necessidade de perdeu duas vezes. É só apagar, não tem problema. Então, vamos lá. Se eu ficar na dúvida, Noel com L ou com U? Tá, eu vou tentar pronunciar. Se eu botar o U, tem sentido? Noel, eu não falo Noel, Noel, eu falo Noel. Então, eu já sei que essa palavra vai levar a letrinha L, tá? Vai ser o L. Vamos para o perdeu. Perdeu. E agora, perdeu, eu escrevo no final, eu coloco a letrinha L ou a letrinha U? Vou colocar a letrinha L para ver como é que fica a pronúncia. Como é que eu vou ler? Se eu colocar a letra L, eu vou ler perdeu. Não é perdeu que eu falo, é perdeu. Tá? Então, todas as vezes que para determinadas palavras, ao escrevê-las, vamos pronunciá-las. E aí a gente vai saber exatamente as letras que vamos utilizar. Nesse caso aqui como exemplo.
Se é o L, se é o U, tá? Muito bem. Agora aqui embaixo eu tô dando outro conteúdo falando sobre MN. Isso aqui está dentro da gramática, tá, gente? M e N. Eu coloquei M, no caso aqui no sentido é ortografia. M e N. Eu coloquei M antes das letras P e B. Nós aprendemos o tempo todo porque realmente é assim. Só se usa M antes da letrinha P e B. Antes, tá, gente? Não é depois. E o N antes de outras consoantes. Aí eu coloquei aqui exemplos. Lâmpada, olha o que eu falei. Antes de P e antes de B. Aí eu coloquei lâmpada, pomba, bombom, tampa, ombro, limpeza. E aqui no final alguém vai falar assim, poxa, a professora está dando exemplo, está explicando que a letrinha M só é utilizada antes, só é usada, perdão, antes de P e B. E no finalzinho aqui ela me encaixa a palavra enlurbe, tá? Todo mundo sabe o que é enlurbe, né? Bom, enlurbe aqui no caso tem um M e a letra seguinte é um L, tá? Por quê? Porque nesse caso aqui o enlurbe, só para... Com certeza alguém já deve ter visto isso e ficou meio confuso. P e B se usa, a letra M se usa antes de P e B e eu me deparo com M antes do L, que é uma outra consoante. É porque enlurbe aqui não é uma palavra de origem latina, tá bom? Tá bom, gente? Então acho que deu para vocês, acho não, com certeza vocês compreenderam o conteúdo de hoje que tá muito fácil, tá bom? Beijo!